Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. 3 crianças estão em estado grave depois que uma Kombi escolar despencou em uma ribanceira. Os bombeiros tiveram dificuldades para fazer o resgate. Aumenta a procura por exames de HIV nos postos de saúde da capital. Mas os médicos alertam que tem um tempo mínimo para o resultado ser seguro após o suposto contágio. Estudo mostra que em Minas as mulheres são as maiores vítimas da transfobia. O estado é o segundo em número de ocorrências. A Prefeitura de BH garante que está com as contas em dia, mas afirma que precisa de empréstimos para fazer obras. Superior Tribunal de Justiça arquiva processo contra o governador Fernando Pimentel. Diferença no preço da gasolina. Que diferença aí? Nas refinarias ela chega com um preço, mas aquele valor que o consumidor paga na bomba, gente, a diferença chega aí a 190%. Até domingo, estudantes podem se inscrever para concorrer a 800 vagas de ensino técnico gratuito pelo Pronatec. Animais de estimação dentro do apartamento podem gerar polêmica e nós pesquisamos a lei para saber se o condomínio pode proibir. Jogo eletrônico desenvolvido em Minas concorre ao título de melhor game da América Latina. E também tem um pedacinho do Japão em BH neste fim de semana. O festival japonês garante atrações da gastronomia e da espiritualidade. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. 3 crianças estão em estado grave depois que uma Kombi escolar despencou na ribanceira. Isso aconteceu na cidade de São João Batista do Glória, no sul de Minas. Ao todo, 12 crianças e a motorista do veículo ficaram feridas. De acordo com os bombeiros, o veículo da prefeitura levava os alunos para a escola na manhã desta sexta-feira, quando foi fechado por um carro e caiu em uma ribanceira em uma estrada rural do município. As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Passos, na mesma região. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou hoje que está com as contas em dia. A receita da capital em 2017 foi de cerca de 9 bilhões e 700 milhões de reais. Mas, apesar de não estar no vermelho, a Prefeitura está sem dinheiro para investir e busca empréstimos para realizar obras. A Prefeitura de Belo Horizonte fechou o ano de 2017 com um déficit orçamentário de 319 milhões de reais. Porém, começou 2018 com 70 milhões de reais em caixa. Eu realizo despesa num dado exercício com receitas que eu arrecadei em anos anteriores. Então, o que acontece? A receita ficou registrada no passado e a despesa nesse ano. Então, orçamentariamente aparece um déficit, mas financeiramente a gente não tem esse problema porque o dinheiro está na conta bancária. Em comparação com 2016, a receita total do município de Belo Horizonte caiu 5,18%. A queda se deve ao fato de que a Prefeitura não negociou nenhuma receita extraordinária, ao contrário do que aconteceu no ano anterior. Nós tivemos um grande esforço de aumentar a receita tributária, que é o nosso trabalho. Essa teve crescimento. Essa nós crescemos 6% se eu excluir essas outras receitas. Ou seja, é um trabalho do gestão do caixa. De acordo com o secretário municipal de Fazenda, apesar do déficit orçamentário, a Prefeitura inicia o ano de 2018 com todas as dívidas com servidores e fornecedores quitadas. Nós conseguimos pagar todo mundo. Ficar devendo nem um tostão a ninguém. Acho que poucas prefeituras no Brasil podem dizer isso, que não deve nem um tostão a ninguém. A Prefeitura espera que 2018 seja um ano melhor. Nós temos 3 fontes de melhorar a arrecadação. A primeira delas é evitar a sonegação. Nós sabemos que muita gente procura não pagar os seus impostos, encontrar o roubo, então nós temos que evitar a sonegação. Segunda é cobrar o inadimplente. Nós temos mais de 500 mil contratos inadimplentes na Prefeitura de Belo Horizonte. Nós vamos atrás de empréstimos, já conseguimos da Caixa, já conseguimos do CAF, estamos atrás do Banco Mundial, estamos atrás do BID para poder buscar recursos para fazer obra. Os servidores do IPSENG, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, estão em greve a partir de hoje. Apenas 30% do quadro de funcionários irá trabalhar. O sindicato reclama de descaso do governo estadual com atendimento aos beneficiários e com a falta de ajuda de custo, entre outras demandas. Por meio de nota, o IPSENG afirma que estuda uma proposta para o plano de carreira dos servidores e que o impacto no atendimento ainda será divulgado.
Depois do carnaval, aumentou nos postos de saúde a procura por exames de HIV. Mas os médicos alertam que o prazo para que o teste apresente resultado confiável varia de pessoa para pessoa e o recomendado é aguardar um mês antes de fazer o exame. Mas é sempre bom lembrar, né, gente, que ninguém precisa correr esse risco. Basta usar a camisinha em todas as relações sexuais. A importância da camisinha não é novidade para ninguém. A prevenção de doenças é o principal, né? Eu uso sempre. Você tá com uma pessoa que você conhece, mas você não sabe dos outros momentos dela, né? Mas na prática, o comportamento é outro. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Oncologia revela que 59% dos brasileiros não usam preservativo. Usa, mas não sempre. Aí não adianta. Este homem de 30 anos, que pediu para não ser identificado, assume que não gosta de usar preservativo, mesmo em encontros casuais. Porque às vezes é desconfortável ou talvez a gente não vai pensar que vai ter contaminação de uma doença porque você confia na pessoa. Depois do carnaval, aumentou a procura pelos testes rápidos de HIV oferecidos nos postos da rede pública de saúde. Aqui, o movimento passou de 30 para cerca de 50 pessoas por dia. Preocupado, este rapaz de 22 anos, que não quis mostrar o rosto, veio fazer o exame. No momento do sexo mesmo, acaba que não tem, ou então esquece no carro e não usa. Você fica sempre na dúvida, né? Será? O resultado ficou pronto em 15 minutos. É um alívio, né? Depois desse resultado aqui, consegui ver que eu não estou contaminado. Daqui pra frente, se cuidar, usar a camisinha sempre. Mas o teste pode dar falso negativo, se for feito dentro da janela imunológica, que é o tempo necessário para o organismo produzir anticorpos contra o vírus. Como isso varia de pessoa para pessoa, a recomendação dos médicos é esperar um mês para fazer o exame depois da situação de risco. Os testes oferecidos na rede pública detectam o vírus aproximadamente depois de 28 dias. Já aqueles que são vendidos nas farmácias precisam de um prazo de 3 meses. Então, para você não ter dor de cabeça, para as pessoas não ficar preocupadas com a questão da janela, se está ou se não está, é óbvio que o melhor é você usar preservativo em 100% das relações sexuais. Se não tiver a fim de ficar grávida, camisinha sempre. Se não quer pegar doença, usa camisinha também. É isso aí, conselho bom para a gente usar sempre, né? 12 mil reais foram roubados de um posto de combustíveis na BR-050 em Uberaba, na região do Triângulo Mineiro. 3 homens são suspeitos do crime e eles chegaram em motos ao local. Um deles abordou funcionários e entrou no escritório. E, de acordo com o gerente do posto, alguns clientes também foram rendidos. No momento em que os homens anunciaram o assalto, o gerente estava fazendo o fechamento do caixa. E os assaltantes conseguiram levar toda a quantia. Ninguém foi preso. Quanto você paga de imposto sobre cada litro de gasolina? É sempre difícil para o consumidor saber esses valores, mas a Petrobras decidiu dar uma ajudinha. A estatal começou a divulgar nesta semana o valor que o combustível chega às refinarias e a diferença para o preço das bombas está em torno de 190%. Os donos de postos de gasolina garantem que ficam com a menor parte do lucro. A mudança dá mais transparência à composição do preço final dos combustíveis. Assim, o consumidor vai saber se as revisões de preços feitas pela Petrobras podem ou não refletir no valor final da bomba. Você não vê em lugar nenhum a aplicação do imposto, nem em nada, infelizmente. Daqui uns dias o álcool vai ser igual à gasolina, vai estar tudo o mesmo preço. Ao mesmo tempo que a estatal anunciou a medida de transparência, também divulgou um novo reajuste. O preço médio do litro da gasolina será de R$ 1,51, o que representa uma alta de 1,82% em relação ao valor de R$ 1,48 em vigor desde o dia 17. Já o litro do diesel é cotado a R$ 1,73, o que representa uma alta de 1,5% em relação ao valor anteriormente em vigor. Após serem vendidos às distribuidoras, os preços de ambos os combustíveis recebem acréscimos de impostos, custos e margem das distribuidoras e dos revendedores. Os produtos ainda sofrem adições de biocombustíveis, que também impactam no valor final na bomba. A grande parte dessa saída de 1,55 até chegar mais ou menos em torno de 4, né, que chega na nota fiscal ao dono do posto, é imposto. E um pequeno valor é a margem que vai e o custo de operação do dono. Então, na verdade, o vilão dessa história é imposto.
Proprietário deste posto de gasolina na região da Pampulha, Igor conta que o lucro dele é muito pouco, gira em torno de 20 a 30 centavos. Desse preço que o consumidor paga na bomba, 5%, 6%, dependendo, é o que vem para o bolso do posto. A gente tem que lembrar que 51% desse valor é imposto e o resto são custos operacionais com álcool anidro e fretes. O dono do posto mesmo é quem menos ganha na história. Superior Tribunal de Justiça arquiva processo contra o governador Fernando Pimentel por suspeita de receber pagamento não oficial na campanha do ex-prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias, isso em 2012, quando Pimentel era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do governo Dilma Rousseff. A investigação partiu de denúncia feita pela empresária Mônica Moura, mulher do ex-marqueteiro do PT, João Santana. E atenção, estudantes matriculados no ensino médio. Termina neste domingo o prazo de inscrições aí para o Pronatec. É uma boa chance para você se preparar para o mercado de trabalho. A matrícula na educação técnica de nível médio teve um crescimento de 0,9% em 2017. Já as matrículas nos cursos técnicos de nível médio da rede pública apresentaram um crescimento de 2,2% no último ano. Nessa unidade do Senai funciona o curso técnico de manutenção automotiva. Cerca de 20 alunos têm teoria na sala de aula e praticam em um galpão que simula o espaço de uma oficina. Uma área que eu sempre gostei. Eu acho que é mais fácil de entrar no mercado de trabalho e complementar o currículo. Depois com uma graduação, faculdade, eu acho que é interessante. Dá uma base muito boa em todos os aspectos para você poder mexer nos componentes de um carro. No curso técnico você não só aprender a teoria, mas também a prática. Você vai estar ali vendo como é que funciona todo o processo de um carro. O curso técnico do Senai ele oferece a possibilidade do aluno conhecer o funcionamento e executar a manutenção no veículo como um todo, né? Na parte elétrica, na mecânica, na funilaria, pintura, tudo que diz respeito à manutenção automotiva é oferecido nesse curso técnico. Para essa especialista, a formação técnica é um diferencial no currículo neste mercado atual bastante competitivo. Cerca de 70% das pessoas já saem empregadas. É um sintoma, né? Saem empregadas num curso técnico. Pensando nisso, é bom os jovens matriculados no ensino médio regular nas redes pública, estadual, federal e municipal ficarem de olho, porque termina neste domingo o prazo para os interessados em participar do processo seletivo dos cursos técnicos gratuitos do Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. São ofertadas 825 vagas nas modalidades à distância e presencial. O candidato poderá realizar apenas uma inscrição, onde irá escolher a cidade, unidade de ensino, curso e turno de sua preferência. O curso técnico em si, ele não é tão teórico como muitas vezes o bacharel. Ele é bem prático, traz muita experiência para o aluno e, por consequência, ele vai mais experiente para o mercado de trabalho. Herbert é um exemplo de quem fez o curso técnico e ingressou no mercado de trabalho antes de iniciar a faculdade. Hoje ele tem uma empresa com cerca de 40 funcionários e tem uma prioridade na hora de contratar. Quando você chega aqui na empresa, se você não tem um curso técnico, você vai ter que aprender como é que funciona o comportamento do componente eletrônico. Então, a gente dá preferência para as pessoas que têm formação técnica. E atenção, viu? Cerca de 800 vagas são oferecidas pelo Pronatec nas modalidades à distância e presencial, isso em 9 municípios de Minas, incluindo o BH. Inscrições e informações sobre o processo de seleção no site educação.mg.gov.br. Estudo realizado por uma ONG que atua no combate à transfobia identificou o perfil das pessoas transexuais agredidas e mortas por causa de preconceito de gênero no Brasil. Em Minas, a pesquisa aponta que as vítimas, em sua maioria, são mulheres, trans, negras, pardas e prostitutas. Nosso estado é o segundo em número de crimes contra esse perfil. Aos 35 anos, Lara já foi agredida verbalmente e fisicamente diversas vezes. Em uma delas, chegou a levar uma facada. O rapaz queria o dinheiro de volta. Eu falei que não ia dar o dinheiro para ele de volta, que lá é meu trabalho. E na hora que ele, nós entramos em luta corporal, aí na hora que ele tentou cortar meu pescoço, eu consegui segurar a faca com a mão. Infelizmente, relatos de agressão a transexuais são mais comuns que a gente imagina. Ele falou que eu fiz ele virar gay, por isso era para mim sair do carro dele. E ele dirigindo o carro. Eu falei, não vou sair não, me deixa onde você me buscou e paga o que você me deve. Aí foi, ele
Do nada surtou, começou a me dar murro, abrir a porta, me jogar para fora do carro em alta velocidade, lá na 040. Só em Minas Gerais, 20 transexuais foram assassinadas no ano passado. Número que duplicou em relação a 2016, coloca o estado no segundo lugar no ranking nacional de homicídios, atrás apenas de São Paulo. Diz também, né, da lógica conservadora ainda, né, de um Estado ainda tradicional, ainda rígido para algumas questões. Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro Trans de Educação identificou o perfil das pessoas transexuais agredidas e mortas devido à identidade de gênero. É uma população que tem tido uma expectativa média de vida em torno de 35 anos, a não permanência na escola formal, a não inserção no mercado de trabalho, dentre outras tantas vulnerabilidades. Cheguei a formar, só que eu perdi a vontade de estudar. Por causa, eu não entro em escola pública, morro de medo, eu não estudo de jeito nenhum. Não, por nada nesse mundo, eu não me sinto segura. Segundo a presidente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, a violência muitas vezes acontece no ambiente familiar. São pessoas que estiveram um contexto de exclusão familiar muito cedo, né? A gente tem um estudo apontando que a média de idade que essas pessoas saem de casa gira em torno de 12, 13 anos, o que acaba também gerando outras situações de vulnerabilidades e de exclusões sociais. Lara se sente muito insegura no dia a dia e a forma que encontrou para conseguir um pouco mais de segurança foi a defesa pessoal. A sociedade em si já joga a gente para criminalidade, né? Fechando todas as portas. Quando eles vão fazer alguma coisa, eles não batem, porque sabe que travesti resiste, eles matam. Ter ou não ter um pet no apartamento? Tem morador que vive essa dúvida ou que já enfrenta as penalidades por ter um cão de estimação. Vamos ver o que o Código Civil fala sobre isso? A Laura nem tinha muita intenção de ter animais em casa, mas foi escolhida. O Nino chegou sem querer dentro do motor do carro. A Nauê simplesmente entrou no apartamento e ficou. Mas apesar dessa tranquilidade aí dos bichinhos, ela foi multada recentemente em um salário mínimo. Isso porque eles estariam andando na área de lazer, proibido no regimento interno do prédio. Isso seria multa para donos de animais que não recolhem as fezes dos animais, ou que, né, os animais estão sujando. Gato é um bicho extremamente limpo, eles, né, fazem as necessidades deles na caixinha de areia, aqui dentro de casa. Lá fora eles passeiam, eles andam. Já o Gustavo e a Paula moram juntos há 5 anos, 3 deles com o Bob. Devido ao mau uso de outros condôminos, não podem levar o cachorrinho na área de lazer. Pela falta de atenção às regras de catar os dejetos, esse tipo de coisa, acabou que houve essa proibição total de uso do espaço. E acabou que foi um problema para todo mundo. Problemas assim são mais comuns do que a gente imagina. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostra que mais de 44% dos lares brasileiros em área urbana tem pelo menos um cachorro. E muitos, é claro, em condomínio. E aí vem problema para todo lado. Com síndico, vizinho, regras próprias do apartamento. Mas afinal, o que o seu pet pode ou não dentro de um condomínio? Quem responde é o Dr. Kênio Pereira. Ele lembra que inicialmente nenhum pet pode ser proibido em apartamentos e que eles têm muitos direitos. A principal questão, às vezes, é o bom senso. O Código Civil, no caso, bem como a lei de condomínios, a lei 4.591, permite que a pessoa que resida possa ter seu animal dentro do condomínio sem o menor problema. A convenção é uma lei interna, só que a convenção do condomínio não pode ferir o Código Civil e o regimento interno está abaixo da convenção. Então, o ponto básico é que a regulamentação ela tem que ser dentro da lei. Então, se não há perturbação, não pode proibir. Em casos de multa, como no da Laura, o advogado lembra que é necessário ver se existem provas concretas e que a pessoa multada pode recorrer. Se a multa é aplicada de forma arbitrária, sem sentido, ela vai recorrer e pode vir a contestar essa multa no condomínio, bem como em juízo. Com regras ou não, em condomínios ou casas, o importante é que animais e humanos podem viver em perfeita harmonia. A convivência pacífica é possível sim e cabe ao tutor do cão criar uma situação de não ter que ter atrito com ninguém e vice-versa. Então, nada melhor do que harmonia. Agora você já sabe o que diz a lei, né? E você vai ver depois do intervalo que um jogo desenvolvido em Minas concorre como um dos melhores games da América Latina.
jogo desenvolvido em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, concorre como um dos melhores games da América Latina. Um escritório comum, cheio de afazeres, mas nem tão comum assim. No meio desse pessoal ralando, parece ter gente só divertindo. Olha aí. Não. Isso é trabalho também. Esses caras aí são desenvolvedores de jogos. E foi nesse ambiente de trabalho que nasceram Mini, Ini e Mo, os personagens que deram nome a um jogo de sucesso. Tanto sucesso que garantiram uma vaga entre os 15 finalistas de um festival muito importante. No dia 24 de fevereiro, essa turminha e todos os seus criadores devem embarcar para São Paulo, onde acontece a premiação. Foram escolhidos 15 finalistas e a gente acabou ficando entre esses 15. 4 deles são do Brasil e a gente teve a honra de estar participando disso. O jogo tem uma história por trás. Mini, Ini e Mo são sequestrados e colocados em um cativeiro cheio de armadilhas. O jogador tem que ajudar os 3 personagens nessa aventura, em busca de uma saída. Mais de 250 mil jogadores já fizeram o download do jogo. Enfim, você tem que pensar em uma solução para uma série de problemas, né? E o caso do Mini Mo é você conseguir usar as habilidades de cada bichinho, cada um tem uma habilidade específica, você conseguir usar essas habilidades para resolver os desafios da fase, conseguir progredir, né? Mini tem a habilidade de mover alavancas. Ini é o saltitante da turma, é capaz de pular qualquer obstáculo. Já o Mo come tudo que vê pela frente, deixando o caminho livre. O carisma dos personagens é um dos ingredientes que fizeram o game cativar o público. Os personagens, a forma que eles foram construídos, né? A arte do jogo é muito importante para isso. A jogabilidade que é simples e deixa o pessoal bem à vontade jogando, eu acho que foi tudo isso, foi uma junção de fatores. Fatores que podem garantir ao jogo o título de melhor game da América Latina. Ia ser muito importante, eu acho que não só para a gente como empresa, mas para Uberlândia no geral, que quase acho que ninguém imagina que ainda tem um estúdio que desenvolve jogos aqui. A gente tem muita software, muita coisa, mas essa parte de entretenimento ainda está engatinhando aqui, né? Tem um caso ou outro esporádico aí, quem sabe a gente coloca o Uberlândia no mapa mundial também, né? Desenvolvimento de jogos. Boa sorte para o Mini, Ini e Mo, né? A 17ª edição da FEMAGRE no sul de Minas terminou hoje e movimentou mais de 100 milhões de reais, segundo os organizadores. A feira recebeu cerca de 35 mil pessoas e os números das negociações animam os organizadores, que no ano passado atingiu 100 milhões. O produtor encontrou aqui na feira um grande ambiente de fazer bons negócios. Estiveram na feira 130 expositores, número 8% maior em relação à edição de 2017. Uma das atrações da FEMAGRE foi a mesa gigante, feita com o tronco de uma árvore de um pé de jaca com quase 6 metros de pura madeira. Mas o que mais chamou a atenção foi que para adquirir essa mesa é preciso desembolsar uma quantia de 100 mil reais. Viajamos pelo Brasil inteiro, né, vendendo as mesas que são diferentes de tudo que as pessoas já viram hoje. Veja a seguir, capital se transforma em um pedacinho do Japão. Neste sábado, Paulo Navarro recebe o ministro aposentado Carlos Veloso no programa DNA. Mineiro nascido na cidade de Entre Rios de Minas, Veloso herdou dos pais a vocação profissional. É escritor, professor de direito, advogado, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Paulo Navarro conversou com o jurista para descobrir mais sobre as histórias de família e os hobbies. Não perca o DNA de amanhã, às 10h07 da noite. O Belo Horizontino que quiser conhecer a cultura japonesa vai poder viver um pouquinho da experiência de estar no Oriente neste fim de semana sem sair da capital. Na abertura oficial realizada na tarde de hoje, autoridades japonesas instaladas no Brasil fizeram pronunciamentos, receberam homenagens e assinaram um convênio para construírem uma quadra coberta na APAI de Ipatinga. A nossa intenção é sempre estar aprimorando e gerar um conhecimento cada vez maior entre a cultura mineira, a cultura japonesa, e é o 7º ano de realização desse festival e a cada ano crescendo mais.
Com o objetivo de divulgar a cultura japonesa e aproximar ainda mais os povos dos dois países, a 7ª edição do Festival Japão em Minas traz como tema toda a mística que envolve a nação oriental. O Festival Japão em Minas vai até o próximo domingo. Durante os 3 dias de evento, a organização espera receber por aqui quase 30 mil visitantes. Na programação, danças, shows, oficinas e demonstrações de cerimônias, como a do chá. Esta tradição japonesa é considerada um resumo de todas as práticas culturais do Japão. Madoka Hayashi, responsável pela apresentação, nos contou que a cerimônia reúne 4 princípios. Aqui celebramos a harmonia, o respeito, a pureza e a tranquilidade, diz a oriental que mora em São Paulo. Kei, Sei, Jaku. 4 elementos tem. Outras curiosidades desta cultura poderão ser vistas neste sábado e domingo, a partir das 10 da manhã. O Festival Japão em Minas é realizado no Expo Minas e a entrada custa R$16. E para a gente encerrar, eu quero te lembrar daquele nosso compromisso de você nos mandar notícias sobre as coisas importantes que estão acontecendo aí perto de você. Use o nosso BandZap, que é o 3199-772-7663. E querendo rever todo o conteúdo que a gente apresenta aqui ao longo desta semana, nas semanas anteriores, acessa youtube.com/TV Band Minas. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência ao longo desta semana e semana que vem estaremos juntos de novo. Tenha uma boa diversão nesse sábado, nesse domingo e até lá.